versículo 1 a 8. Amém? Disso também uma palavra sobre o dever da oração, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem Deus a temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhes o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia após noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Amém? Aqui no versículo 1, fala o nosso dever. Nosso dever é de orar sempre e nunca desfalecer, que nunca parar. Amém? Que a gente temos que orar. 2 diz assim: dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Aqui no 2 está dizendo que tinha um juiz que não respeitava ninguém, nem Deus temia, e não respeitava os homens. Aí o 3 fala assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Amém? Aqui também, naquela mesma cidade que havia o juiz, também tinha uma viúva, que todos os dias ia aos pés do juiz e falava para fazer justiça contra o adversário dela. E sempre ele falava não. Aí no 4 diz assim, e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens. 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então, aí ele pensou e falou, e ia fazer justiça, Ele ia fazer justiça com aquela mulher, com aquela viúva. E aí o 6 diz assim: e disse o Senhor: ouve o que diz, aqui está falando Jesus, e disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. Aqui, que no versículo 4 fala assim, que ele não respeitava Deus e nem os homens, mas mesmo assim ele fez justiça com aquela viúva. E aí o 7 fala assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia após noite, ainda que tardio para com eles? Amém? Será que Deus não faz justiça com a gente? Ele faz, amém? Então, se aquele juiz era injusto, fez justiça com aquela viúva, imagine o nosso Deus, que Ele é justo e verdadeiro, amém? Glória a Deus. 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que Deus, Ele quer fazer justiça depressa, que a gente às vezes ora e não recebe o que a gente pede a Deus, mas só que é no tempo que Ele quer, amém? É no tempo certo, é o tempo de Deus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E quando Jesus vier nos buscar, será que Ele vai achar a mesma fé que aquela viúva tem? Quando Ele voltar para nos buscar? Será que Ele vai achar a mesma fé daquela viúva? Então, só para memorizar aqui tudo, a gente temos que
que orar sem desfalecer, sem cessar, que é sem parar, amém? Que a gente tem que continuar, nunca parar, porque o tempo é do Senhor, amém? Aí eu vou contar três versículos que tem acordo aqui com a palavra. E se conta lá em Mateus capítulo 21 e versículo 22. Mateus capítulo 21, versículo 22. Amém? Diz assim, ó. Tudo que pedimos em oração, crendo, receberei. Amém? Aí eu vou ler mais um aqui, que o significado é o mesmo. Que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8. Amém? Diz assim, ó. Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, todas essas passagens aqui, esses dois, significa que Deus, Ele responde às nossas orações. Amém? Que seja, aqui ó, tudo que pedimos em oração, crendo receberei. Se a gente pedir uma coisa em oração, a gente recebe, mas basta crer e orar, sem cessar, sem parar. Amém? Mesma coisa aqui do 4, ou do 7, aqui, versículo 7. Aí vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 26, versículo 41. 26, versículo 41. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Então diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente temos que vigiar, orar, para a gente não cair na tentação do inimigo, ok? Temos que orar e vigiar, para que a gente não caia na tentação. Amém? Aleluia, Jesus. Vou contar aqui alguns testemunhos que falam sobre a oração, amém? Uma vez, tinha um tempo que tinha uma cama de beliche, que eu dormia embaixo e minha irmã dormia em cima. E aí, era só um ventilador para nós dois. E aí, um dia era ela, um dia era eu. E aí eu não aguentava mais, né? Porque as bravas só ficavam me picando. Aí lá na minha igreja teve um sorteio de um ventilador. E aí eu comecei a clamar a Deus, orei todos os dias. E aí, 6 horas. E depois, quando foi lá o sorteio, eu recebi meu ventilador. Glória a Deus. Aí tem mais um que também minha tia estava doente da perna. E aí eu orei na perna dela, né? E aí, alguns dias depois, ela foi curada. Ela até deu testemunho. Ela foi curada em nome de Jesus. Agora eu vou contar um outro aqui, que foi que o meu avô, ele era alcoólico, ele bebia muita cachaça. Todo dia, se ele não bebesse, ele passava mal. Ele era viciado em cachaça. E aí, eu orei para Deus libertar. Igual como eu disse aqui na palavra, no tempo certo, porque eu orei 1 ano para
passou um ano direto. Em 2023, foi quase recente. Ele ficou doente no hospital, passou 2 meses lá no hospital e orando, né, para ele ser curado e liberto da cachaça. E aí, ele recebeu uma notícia que se ele bebesse, ele ia morrer depois. E aí ele parou de beber. E depois uma notícia mais boa, que depois no hospital ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E essa é a palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvo.